Jeremias 32. A prisão de Jeremias. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, o qual foi o 18º ano de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo o exército do rei de Babilônia cercava Jerusalém, e Jeremias, um profeta, estava encerrado no pátio da guarda, que estava na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: Por que profetizas tu, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que entrego nessa cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a tomará, e Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue na mão do rei de Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele, e ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará, até que eu o visite, diz o Senhor, e, ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis. Disse, pois, Jeremias: Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Eis que Anameel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: Compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Anameel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: Compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu direito de herança e tens o resgate. Compra para ti. Então entendi que isso era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Anameel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 siclos de prata, e assinei a escritura, e selei-a, e fiz confirmar por testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro numa balança. E tomei a escritura da compra, selada segundo a lei e os estatutos, e a cópia aberta. E dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, na presença de Anameel, filho de meu tio, e na presença das testemunhas, que subscreveram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque, na presença deles, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Toma essas escrituras, este auto de compra, tanto a selada como a aberta, e coloca-as num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. E depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Tu que usas de benignidade com milhares e retribuis a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. Um grande, um poderoso Deus cujo nome é o Senhor dos exércitos, grande em conselho e magnífico em obras. Porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje.
tanto em Israel como entre os outros homens, e te fizeste um nome, o qual tu tens neste dia. E tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e com maravilhas, e com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e lhes deste esta terra, que juraste a seus pais que lhes havias de dar, terra que mana leite e mel. E entraram nela e a possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo o que lhes mandaste que fizessem, eles não fizeram. Por isso ordenaste que lhes sucedesse todo este mal. Eis aqui os valados, já vieram contra a cidade para tomá-la. E a cidade está entregue na mão dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada, pela fome e pela pestilência. E o que disseste se cumpriu, e eis aqui o estás presenciando. Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro, e faze o que o confirme em testemunhas, embora a cidade já esteja entregue na mão dos caldeus. A promessa da restauração de Israel. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor: Eis que eu entrego essa cidade na mão dos caldeus, e na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele a tomará. E os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela e pôr-lhe-ão fogo e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel nada fizeram senão provocar minha ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para o meu furor me tem sido essa cidade. Desde o dia em que a edificaram e até o dia de hoje, para que a tirasse da minha presença. Por causa de toda a maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, que fizeram para me provocarem a ira, eles e os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e viraram-me as costas, e não o rosto. Eis que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, contudo, eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para profanarem. E edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração, que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. E por isso agora assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade da qual vós dizeis: já está dada na mão do rei de Babilônia pela espada, pela fome e pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os tenho lançado na minha ira, e no meu furor, e na minha grande indignação. E os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. E eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus.
e lhes darei o mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes bem, e plantá-los-ei nessa terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor: como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho declarado. E comprar-se-ão campos nessa terra, da qual vós dizeis: está desolada, sem homens, sem animais, está entregue na mão dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, e assinarão as escrituras, e as selarão, e farão que confirmem testemunhas na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, e nas cidades das montanhas, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor.